Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. A graça e a paz a todos. Nesta noite nós estamos aqui reunidos a glorificar o nome de Deus. Já está no ar o programa Valente de Deus, o meu, o seu, o nosso programa Valente de Deus. E Deus nesta noite ele tem uma palavra para você, meu irmão, para você, minha irmã, que talvez está pensando em desistir, em parar a sua própria vida pelos desafios das lutas que você tem enfrentado todos os dias. Hoje talvez não foi um dia fácil para você e foi muita luta, mas com certeza nesta noite Deus te dará o descanso à sua alma. Nesta noite Deus quer alimentar a sua alma, Deus quer te fazer vencer, meu irmão e minha irmã. Então nessa noite é momento de você glorificar a Deus e exaltar a Deus. Não importa a dificuldade que você passa, a tribulação que você enfrenta durante o dia, durante a sua caminhada, mas o que importa é você sempre glorificar a Deus, sempre exaltar a Deus. Nessa noite nós temos uma palavra no livro de Salmos, Salmos 18, a partir do versículo 30, que diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor provada, ela é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, a palavra de Deus, o caminho de Deus, na verdade, ele é perfeito. A palavra dele é escudo para aqueles que se refugiam. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nesta noite você tem que dar crédito à palavra de Deus. Porém, o caminho dele é perfeito e a palavra, ela provada, ela se torna como um escudo. Então, o que nós devemos fazer? Não adianta você somente ouvir a palavra de Deus, se você não prova da palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós devemos provar ela, né? Então nós temos que provar para ver se a palavra de Deus funciona realmente. Porque se nós ouvirmos a palavra de Deus e ela não funcionar e não adiantar de nada, do que vale ouvir a palavra de Deus? Então nós ouvimos a palavra de Deus e nós provamos ela, porque ela vai ser como um escudo para nós, né? Então, quando Deus fala assim, não temas, porque eu sou contigo, então você tem que acreditar, você tem que confiar na palavra de Deus. Porque quando você prova ela se torna um escudo. E ali você está blindado contra qualquer perseguição, contra qualquer armadilha. Então você jamais vai ser confundido ou vai ser envergonhado. Por quê? Porque a palavra de Deus vai ser como uma defesa para você. Vai ser uma defesa. Não precisa de você abrir a boca. Não precisa de você amaldiçoar ninguém. Porque aqueles que vêm a zombar de você, aqueles que vêm querer tirar vantagem de você, eles mesmos cairão na própria cilada, na própria armadilha deles. Vai chegar uma hora que o embaraço que eles se embaraçam vão deixar eles desesperados, vão deixar eles aflitos, sem saber o que fazer. Mas a própria armadilha daqueles que vêm nos perseguir, que vêm tentar nos enganar, que vêm tentar nos confundir, é o fracasso dessas pessoas. É como se uma pessoa estiver abrindo uma cova e pensando que é para outra pessoa, sendo que a cova que aquela pessoa está abrindo é mais fácil para ele usar. Então, não adianta, né, nós querermos lutar com as nossas mãos, com a nossa própria força contra o mal, mas nós devemos lutar com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela não refrigera a nossa alma. Então o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus, você não vai encontrar defeito. Você encontra defeito nas pessoas, mas no caminho de Deus você não encontra. Então a palavra de Deus, ela é como se fosse um caminho. E quando nós
provamos a palavra de Deus, ela se torna um escudo em nossas vidas. Então, se você, meu irmão, se você, minha irmã, quer ser forte, se você quer ser vencedor, você deve provar a palavra de Deus. Então, quando nós provamos a palavra de Deus, então nós temos um escudo a nosso favor. Mas se você ouve a palavra de Deus, você escuta a palavra de Deus, mas você não prova dela, se você não acredita nela, então não resolve nada, não adianta nada. Então você está com uma perca de tempo ouvindo a palavra de Deus. Porque para nós ouvirmos a palavra de Deus, nós temos que acreditar, nós temos que confiar. Porque que Deus falou, está falado, não vai voltar atrás. Então a maior certeza que nós temos nessa terra é a palavra de Deus. Essa é a maior certeza que temos. Se Deus garantiu que você vai vencer, se Deus garantiu que Ele é com você, então não precisa de você ficar olhando para trás, não precisa de você andar fugindo de ninguém, porque Deus te livrará, Deus fará acontecer. Mas você tem que confiar na palavra dele, você tem que provar a palavra dele, porque se você não prova, não vale de nada. Então, quando Deus fala, nós devemos obedecer a palavra de Deus. Então, se Deus falou, devemos obedecer. E não questionar, e não falar o contrário. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus conhece todos os caminhos. Deus conhece o amanhã. Você conhece o amanhã, eu conheço o amanhã. Não conhecemos. O único que conhece é Deus. Então, não vai ser da nossa maneira, mas sim vai ser da maneira de Deus. E se nós obedecermos, e se nós fazermos o que Deus manda fazer, então nós vamos ser bem-sucedidos. Então as coisas de Deus para este mundo é loucura. Então tem coisas de Deus que Deus manda nós fazer que nós não entendemos. Que nós pensamos, mas isso não vai dar certo. Mas Deus, Ele sabe. Deus sabe o lugar, a hora e o dia que você vai ser honrado. Então, Deus, Ele sabe o dia que vai te honrar. E qual é o nosso dever? Somente obedecer. Somente provar da palavra dele. Então, se nós provamos da palavra de Deus, se nós honramos ela, então com certeza vai chegar o dia, a hora de Deus e o local de Deus nos honrar. Então, é questão de tempo para que Deus possa te honrar. E pode vir as pedradas, pode vir as pauladas, pode vir a zombaria, pode vir o que for. Rapaz, se você está firme na palavra de Deus, você tem um escudo. Então nada vai te ferir, nada vai te abalar, né? Então a própria palavra fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Então a palavra de Deus, ela já fala, então tem que provar ela. Se Deus falou, para que eu vou andar ansioso? Para que eu vou andar desesperado? Se Deus falou. Então talvez hoje você deve estar endividado, talvez você está desempregado, talvez você não tenha nem o pão para comer. Mas se você acredita em Deus, se você acredita na palavra de Deus, você vai esperar com paciência em Deus. Então nós devemos esperar com paciência no Senhor, porque Deus sabe a hora certa de nos abençoar. Todas as vezes que nós queremos passar na frente de Deus, nós somos envergonhados. Nós perdemos, porque nós desconfiamos de Deus. E quando desconfiamos de Deus, então dá tudo errado. Mas se você confiar em Deus, se você fazer uma aliança com Ele, se você firmar sobre a palavra de Deus, você vai ter um escudo a seu favor. Então nada pode dar errado. Até aquilo que parece que vai dar errado é para te honrar. Aquilo que parece que vai te decepcionar, vai te honrar. Então assim é a palavra de Deus para aqueles que provam. Então se você prova, se você se refugia na palavra de Deus, então sim, meu irmão, sim, minha amiga, você vai ser muito mais do que vencedor, ou seja, você já é muito mais do que vencedor. Então nós devemos sempre glorificar e exaltar o nome de Deus, porém Ele é santo, Ele é eficaz, Ele transforma, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele levanta o caído, Ele ressuscita o morto, Ele faz o impossível. Talvez você pode ter um familiar que você olha para ele assim, você fala assim, pô, esse familiar meu aqui não tem jeito não, aqui acabou. Ou você conhece um vizinho, você conhece alguém, fala, pô, já era tal. Mas você pode ter certeza que no dia da manhã, pela honra e glória de Deus, aquela pessoa vai dar testemunho a favor de Deus.
Porque Deus pega os desprezados, Deus pega os rejeitados, aquele que ninguém pensa que vai dar nada que presta, aquele que já era. Então Deus pega e Deus vem e transforma, porque Deus é assim, Deus é o Deus do impossível. Então talvez tem uma pessoa que parece impossível de mudar, impossível de ser alguém na vida. Mas Deus vai lá e pega aquela pessoa e transforma, lapida, lava aquela pessoa, purifica ela e ela sai uma nova criatura, né? Com novos pensamentos, com novas ideias. Então Deus faz isso, cara. Então a palavra de Deus ela é um escudo para nós. Mas devemos sim provar dela, né? E nós devemos nos refugiar nela, nos guardar nela. Nós temos que estar firme na palavra de Deus. Pode estar tempestade que for, pode estar tribulação que for. Aí vem um de cá. Você pode prestar atenção, quando você está passando uma dificuldade ou uma tribulação na sua vida, só chega gente para dar uma galfada. Fala aí, vai ficar pior. E não, desse jeito. E só vai chegando gente para te alfinetar, cara. Mas se você estiver firme na palavra de Deus, né, você vai ficar em paz. Você vai ficar, não, mas eu sei que Deus vai fazer em meu favor. Deus vai fazer porque eu confio na palavra de Deus. Eu acredito em Deus. Então eu me refugio nele, eu me guardo na palavra de Deus. E eu sei que quando amanhece, que eu abro meus olhos, que eu levanto da cama, é Deus que me desperta. Porém, se não fosse Ele, jamais eu poderia levantar da cama. Então, isso é pequenas coisas que nós devemos ver, grandes resultados, né? Então, pouca coisa já nos mostra o tamanho e a grandeza de Deus. Então, Deus é imenso, Deus é grande. E Deus não tem nada a ver com religião, né, cara? Religião é religião. Cada um tem a sua, cada um envolve com o que quer envolver. Mas Deus ele não tem nada a ver com religião. Deus ele nos dá sabedoria, ele nos dá entendimento. Então, nós aqui do programa Valente Deus, nós não estamos aqui para debater ou fazer que você venha escolher uma religião tal. Não, não. A religião que você quiser, que você se identifique, que você, né, enquanto você suportar ela, leve, né? Então, a sua crença, a sua cultura não precisa para que você possa se guardar na palavra de Deus. Né? Então, para que nós podemos nos guardar na palavra de Deus, para que nós podemos provar a palavra de Deus, o que deve fazer? O que devemos fazer? Né? Nós devemos provar ela. Né? Deus não está falando que se você for crente, se você for isso, se você for aquilo. Não, Ele está falando assim, se nós provarmos a palavra dele. E Ele fala assim, e o caminho de Deus, né, é perfeito. E a palavra do Senhor é provar. A palavra do Senhor provada, ela é o escudo para todos. Então nós devemos sim sempre provar a palavra de Deus e saber que Deus está conosco. Deus está com todos. Você que vai na igreja, você que não vai, você que glorifica a Deus, você que não glorifica, Deus está com todo ser humano, todo ser vivo que está nessa terra. Deus está, porque Deus é o fôlego da vida, Deus é o ar que respiramos. Então todos estão, Deus está com todos. Talvez nem todos estão com Deus, mas Deus está com todos, né? Então só falta você somar com Deus. Então nesta noite nós queremos que você faça um desafio com Deus. Nós queremos que você possa provar a palavra de Deus e que você possa se refugiar na palavra de Deus e que a palavra de Deus venha te mostrar, né, o tanto que Deus é poderoso, o tanto que Deus faz acontecer. Então não tem como nós virmos para a presença de Deus se nós não provarmos da palavra de Deus. E nessa noite, que o impossível, né, que tem na sua vida, talvez tenha algo impossível na sua vida, tem algo que você, né, pensa de nunca ter ou de nunca receber, então isso mesmo que você vai fazer. Você vai colocar na presença de Deus. E você vai desafiar, né? Deus, o Senhor é isso tudo mesmo, então que o Senhor possa fazer isso que eu não consigo. Então que o Senhor faça acontecer na minha vida, seja uma libertação, seja uma cura, seja, né, qualquer coisa que você não consiga fazer, que você tanto sonha, que você tanto quer, mas não consegue.
Mas quando você provar a palavra de Deus, quando você provar a Deus, então nós temos que provar a Deus, né? Então não tem como você conhecer Deus se você não provar. Não tem como você conhecer uma comida se você não provar ela. Você não vai saber o gosto dela. Então Deus é para ser provado, né? Então nós temos que provar Deus, não adianta, né? Então quando eu falo a gente tem que fazer um desafio com Deus, a gente tem que desafiar Deus mesmo, para ver se Deus vai fazer em nossas vidas, para ver se Ele faz mesmo. Então isso não é abuso, não. Isso é você sentir Deus a seu favor. Isso é humildade, é você reconhecer. Pô, eu não consigo, mas se Deus puder fazer, ele vai fazer. E Deus vai lá e faz, porque Ele viu a humildade em você. Você está fazendo prova com Ele. Você está provando a Deus. Você quer sentir Deus em você. Você quer ver acontecer. Então Deus é o Deus do impossível. E Ele faz acontecer qualquer coisa. Então o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. E ela é um escudo para todos que se refugiam. Então se você acredita, confia na palavra de Deus, você pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, pode ficar em paz, meu amigo, que o diabo vai se levantar, mas só para cair, porque ele já está caído mesmo. O diabo está caído, o diabo está derrotado, né? Não adianta. O diabo só tem poder, né? Quando você faz a vontade dele, aí ele tem poder. Mas quando você faz a vontade de Deus, quando você confia em Deus, o diabo não tem poder nenhum, não. O diabo não tem poder, porque o diabo é mentira, é engano, né? É destruição. O diabo é isso. Toda vez que você olhar para o diabo, você tem que ver isso. O diabo é mentira, é destruição. O diabo ele só veio para desgramar a vida das pessoas. Mas quando você tem uma mente sadia, quando você tem uma mente sã, é difícil do diabo poder passar a perna em você. Então, nós temos a nossa consciência. Isso não precisa de você ser crente ou católico ou da Umbanda. Não precisa. Você tem sua consciência. E sua consciência, né, sabe o que é certo e o que é errado. O que te faz bem e o que te faz mal. O que é lícito e o que é ilícito. Então, tudo isso a gente sabemos. Então, por isso que nós devemos sempre apegar com Deus, sempre andar na presença de Deus e sabendo que Deus faz acontecer, sabendo que Deus pode, né, mudar o seu quadro de vida, que Deus pode mudar a sua história. Então, se você está passando por luta, por provações, por dificuldade, né, por rejeições, traições, não importa o que você tem passado, o que importa é se você se refrigerar, se guardar na palavra de Deus, se refugiar na palavra de Deus, com certeza os seus adversários vão ter que reconhecer a grandeza de Deus. Porque o adversário, ele é tinhoso, ele é teimoso. O adversário não se entrega à toa. Então mesmo quando o seu adversário vê que você já venceu, quando o seu adversário vê que você já está confiante, que você já está, a palavra de Deus já é como um escudo para você, mesmo assim ainda o seu adversário não vai desistir, ele ainda vai vir com a ladainha dele, ele ainda vai vir com a conversinha dele, mas só que desta vez, quando ele vem, você já está preparado, porque você está com a palavra de Deus a seu favor. Ou talvez você está sofrendo, você sofreu por causa das pessoas, né, que foi usada pelo inimigo, pelo adversário, para poder te fazer de besta. Mas hoje não, talvez você hoje está preparado. Ou você está se preparando, ou você vai se preparar. Então, as pessoas sofrem muito por falta de conhecimento, né? Então, as pessoas confiam muito neste mundo, confiam muito nas pessoas, e o ser humano é falho, o ser humano é cheio de defeito. E o ser humano tem uma coisa que ele adora, é a fraqueza do outro. O ser humano ama a fraqueza. Então, quando ele pega uma fraqueza de um, ele quer, né, acabar com a pessoa. Então nós devemos deixar essas fraquezas de lado e olhar somente para o alto, olhar somente para Deus, porque Ele é o nosso refúgio, né? Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo. Então não tem ninguém que possa nos tirar a paz
se nós estiver firme em Deus, se nós estivermos nos caminhos de Deus. Porém, o caminho dele é perfeito. No caminho dele você nunca vai ser decepcionado, você nunca vai ser traído, você nunca vai ser enganado, você nunca vai viver na mentira, nunca. Então, quando você vem para Deus, você tem uma visão ampla, que muitas vezes o seu adversário não sabe da visão ampla que você tem. Tentam te levar, né, na mentira, na ilusão, mas você tem uma visão que você pode enxergar muito mais, porque você está refugiado, você está guardado na palavra de Deus, e na palavra de Deus não tem como. Tudo que está em oculto vem à tona, toda mentira ela vem à tona. Não adianta o seu adversário tentar te destruir, porque você está na presença de Deus, e na presença de Deus o diabo não pode fazer nada. O diabo apenas ele runge como um leão, mas ele não pode fazer nada. Ele runge, na verdade, como um falso leão, porque ele não é, né? Ele não resiste o poder de Deus. Ele não resiste a magnitude de Deus. Então, tudo, os seus caminhos, tudo que você vê, é Deus que programa. Tudo é Deus que programa. Tudo é Deus quem faz. Então, nós devemos sim dar crédito a Deus, dar reconhecimento, dar mérito a Deus, né? Então nós devemos dar mérito a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Ele, sim. Então muita gente tem vergonha de glorificar a Deus, muita gente tem vergonha de dar honra a Deus, né? Mas são pessoas que estão levadas pela força do diabo, pela força né? Porque como que a pessoa vai deixar de glorificar alguém que pode tudo, alguém que faz tudo, né? Então, só a pessoa mesmo que está louca da cabeça, tá fora de si, né? Então, quanto mais a pessoa é poderosa e mais você se aproxima dela, mais poderoso você vai ficar também, porque você está perto de alguém que tem o poder, alguém que tem a condição. Então, nessa noite, nós convidamos vocês para se aproximar de Deus. Nós não estamos chamando para você para ser crente, não. Isso não. Estamos chamando você para ser um frequentador de igreja, não. Nós estamos chamando você para viver a palavra de Deus, para aprender a usar a sua consciência, seu raciocínio, seu intelecto, a sua mentalidade, né? Usa a sua mentalidade. E esse negócio de religião, isso não salva ninguém, não. Isso é mentira. Religião não vai te salvar, não. Ah, mas eu estou na igreja, eu frequento a igreja, eu vou ir para o céu, eu estou com Deus. Mas e aí, como você está agindo? Como você está fazendo, né? Qual é essa atitude, né? Perante a sociedade, perante as pessoas, como você tem agido? Você está tendo paciência, você está tendo bondade, você está aprendendo alguma coisa com as pessoas, com seus erros também. Então, isso que nós devemos fazer, porque a religião ela é como uma praga, ela é como uma doença, né? Porque a religião ela não aceita as pessoas com defeito, a religião não aceita as pessoas errarem, a religião não aceita. Então você pode procurar qualquer igreja e não aceita. Não aceita a pessoa que erra. Não aceita a pessoa que peca. Mas como que... Então não era para ter ninguém dentro da igreja. Aí as pessoas começam a viver uma mentira, começam a viver uma ilusão, e fantasia é tudo que o diabo quer. É tudo que o diabo quer. Então quando você se aceita da maneira que você é mais fácil para que você se aproxime de Deus. Então o que você vê que tem que tirar não é seu vizinho, não é o irmão de igreja, não é o pastor que tem que falar o que você tem que tirar, não. Quem que tem que saber o que você tem que tirar é você próprio. Então você que sabe o que tem feito mal para você, o que tem feito bem, tal. Você é quem sabe. O homem de Deus, um pastor, ele somente te orienta, somente leva a mensagem. Mas aí, se você vai botar em prática, é você que tem que colocar. Então, jamais eu vou repudiar alguém pela atitude, pelo ato que a pessoa fez. Não, o ato que ele fez, a atitude que ele teve, ali no final ele vai ter que prestar conta para ele mesmo. Ele vai ter as consequências daquilo. Toda ação tem uma reação, toda reação tem uma ação e vice-versa. Então, meu irmão e minha irmã, nessa noite nós pedimos a Deus que Deus venha abrir sua mente, seu entendimento. Porque este mundo está corrompido, este mundo está contaminado com tanta mentira, com tanto engano,
com tanto aproveitamento. Muita gente aproveita da palavra de Deus não como um escudo, mas sim como um benefício para ele próprio, sabe? Ele pensa em barganhar com os outros, com aquelas pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão desesperadas, as pessoas que estão passando por grande luta. Então as pessoas querem tirar vantagem disso, né? Então toda igreja na onde que a pessoa vem tirar vantagem daqueles que estão em dificuldade, naqueles que estão passando por grandes lutas, então não é Deus, cara. Não existe Deus dessa forma, porque Deus é o seguinte: Deus ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, em primeiro lugar, Deus quer te purificar, Deus quer te limpar, Deus quer fazer, né, que você possa confiar nele, que você possa acreditar nele. Então, a primeira coisa que Deus quer, ele quer ganhar sua confiança. Ele quer que você aprenda a confiar nele, ele quer que você aprenda a usar a palavra dele como seu escudo. Deus não quer ouro e nem prata, porque porém ele é dono do ouro e da prata. Então não adianta você querer comprar Deus. Talvez você está passando uma dificuldade, uma luta grande e tal, né? Não tem como você chegar lá e comprar Deus, comprar o Espírito de Deus, não. As suas atitudes é que vai mover o coração de Deus. Você entendeu? Então quando você faz o bem, quando você ajuda quem precisa, quando você dá o pão para quem, né, tá passando fome, tá passando necessidade, quando você tem piedade, quando você dá um conselho bom para uma pessoa, mas se o conselho fosse bom não dava, vendia, mas mesmo assim, você vai lá, você orienta a pessoa, fala, fulano, faz isso não, isso aí e tal, assim, chega na mãe, na maciota, e a pessoa pode te entender, né? Então muitas vezes a pessoa não escuta o conselho, porque a pessoa não quer dar conselho, ele quer dar um sermão, ele quer, né, fazer da pessoa de besta. Não é dessa forma que funciona, porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, somos cheios de defeito. Então, em primeiro lugar, igual nós aqui do programa Valendo de Deus. Nós somos aqui do programa Valendo de Deus. Em primeiro lugar, que nós temos entendimento, que nós também somos falhos, que nós também somos pecadores, que nós também erramos. Nós temos os nossos erros também, igual qualquer outra pessoa tem. Porque não adianta eu vir aqui e falar que nós não temos erro, falar que nós somos o tal e tal. Nós estaremos mentindo, não para vocês, mas para nós mesmos. Você entendeu? Porque nós somos ser humano, todo ser humano sabe disso, todo ser humano tem falha, todo ser humano erra. Mas nós estamos aqui lutando para poder ser pessoas melhores, para fazer, né, como uma vida melhor, viver uma vida melhor, tal. Então aquilo que tem nos enfraquecido, o que nós tem feito? Nós tem saído fora, tal, não está, mas se eu falar que eu sou o tal, é mentira. Quem é o tal é Deus. Deus é o tal. Deus é grandioso, Deus é perfeito. Nós precisamos de aprender muitas coisas ainda. Então, quando nós viemos a anunciar a palavra de Deus aqui, eu falo assim, nós vamos aprender com Deus nessa noite. Então, porque nós aprendemos é com Deus. Então, você não vai aprender comigo, mas você vai aprender com Deus. Porque Deus mostra, né, em qualquer... Observa no seu dia a dia, observa as coisas que estão à sua volta para você ver. Não precisa ninguém pregar a palavra de Deus para você. Observa as coisas do seu dia a dia. Observa o ambiente onde você frequenta no seu dia a dia. Você vai ver o agir de Deus. Do nada você começa a ver o agir de Deus. Porque Deus, ele faz as coisas acontecer. É porque as pessoas estão desatentas. A mente da pessoa muitas vezes está muito atribulada com uma coisa e não consegue perceber. Mas acontece algo de Deus e Deus nos dá a oportunidade de fazer diferente. Então Deus ele traz isso em nossas vidas. Porque o caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor provada é como um escudo. Né? É como um escudo para todos aqueles que se refugiam nela. Então, se você observar, Deus ele fala. Né? Então você vê Deus a todo tempo nessa terra. Em todo tempo você vê Deus nessa terra. Aonde você andar, você vai ver Deus. Né? Então, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus é onipotente, único e suficiente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, nesta noite, que você possa vir examinar a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Né? Venha ver se você tem agradado a Deus. Venha ver se você tem se refugiado na palavra de Deus. Porque em primeiro lugar aqui Deus fala assim, aqui
o salmista, que foi, né, Davi, que escreveu o livro de Salmos, ele falou que o caminho de Deus é perfeito, né? O caminho de Deus é perfeito. Então, que primeira coisa, o caminho de Deus é perfeito. Então, a primeira coisa que nós temos que raciocinar, que nós temos que concordar, que o caminho de Deus é perfeito. Então, se a vida está ruim, se o trem está difícil, é porque você não está no caminho de Deus. Você não está no caminho de Deus, cara. Você está fazendo coisa que não está combatendo. Porque se você estiver no caminho de Deus, cara, eu vou te falar uma coisa. Você está de boa, você está em paz. Porque não tem como você andar no caminho de Deus e falar que não está em paz. Então, tem tanta gente aí que frequenta a igreja, que vai na igreja e tal, e vira aquela coisa, e pá, aqueles religiosos, eles não têm paz. Por quê? Porque eles não estão no caminho de Deus. Eles estão no caminho do pastor, eles estão no caminho do irmão, eles estão no caminho das pessoas que estão em volta deles, olhando. Tenta agradar todo mundo, você já viu? Tem gente que tenta agradar todo mundo. Não é assim não, cara. Quem quiser gostar de mim, gosta de mim. Quem não gostar, paciência, vou fazer o quê? Ah, mas eu tenho que provar que eu sou de Deus. Não, eu tenho que provar não. As minhas atitudes é que tem que mostrar para aquela pessoa. Não tem negócio de eu forçar a barra, tentar mostrar. Porque Deus está o quê? Deus está na simplicidade. Deus está nas coisas simples. Deus está aonde tem bondade. Deus está aonde tem compreensão. Deus está onde tem amizade. Deus está aonde as pessoas têm, né, aquela coligação. Então Deus está Deus está na alegria. Deus está, moço, onde Deus está é diferenciado, cara. Onde Deus está, não adianta. Não precisa de você ter uma marca para falar que é de Deus, não. Mas precisa de você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Fazer o bem, se olhar a quem? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse mundo nosso está faltando isso. Amar o próximo como a nós mesmos. O povo tem amado o dinheiro, o povo tem amado a fama, mas o povo não tem amado o seu próximo. Hoje em dia as pessoas fazem qualquer coisa para ser famoso, para ganhar visualizações, para ser vistas. Então, qualquer coisa as pessoas fazem, sem pensar, sem ter compaixão, sem ter amor ao seu próximo. Mas nessa noite, que você possa ficar com essa palavra. Que Deus te abençoe. Ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então, o caminho do Senhor, o caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor provada, ela é escudo para todos que se refugiam nela. Então, que você possa se refugiar na palavra de Deus. A graça e a paz até o próximo programa, além de Deus. Nós aqui no programa de Deus queremos que vocês sejam abençoados por Deus. Então, a graça e a paz e que Deus possa fazer acontecer. Amém? Até o próximo programa.